Saudações, galera bacana, estudantes dos cursos da área de saúde. Meu nome é Luciano Duarte e vamos complementar aí a aula de sistema circulatório, episódio 4. E aí vocês vejam o título, né? Estrutura e função dos vasos sanguíneos. Pessoal, os 5 principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, arteríolas, capilares sanguíneos, vênulas e veias. Então, as artérias, basicamente, nós veremos isso, né, ao passar aí dos slides, as artérias são vasos sanguíneos, são vasos condutores de sangue de distribuição do coração para o corpo todo, né? Então, elas começam grandes, como artérias, e à medida que vão chegando na intimidade dos tecidos, ficam bem menores e são chamadas, então, de arteríolas. Após arteríolas, você tem uma vasta rede de vasos sanguíneos microscópicos, mínimos, que servem para a troca entre o sangue e os tecidos, chamados de capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, então, unem-se e formam vênulas, veias pequenininhas, e as vênulas se unem para formar veias. Pessoal, as artérias transportam o sangue para longe do coração, como eu falei para vocês, levando este sangue para outros órgãos. Vale salientar, meus amigos, que a artéria aorta, aquela que sai do ventrículo esquerdo, os primeiros ramos arteriais que ela emite são as artérias coronárias, uma direita e uma esquerda, que vai justamente suprir com sangue rico em oxigênio e nutrientes o coração. Grandes artérias elásticas deixam o coração e se dividem em artérias musculares de tamanho médio que se ramificam para as diversas regiões do corpo humano. Artérias de tamanho médio ramificam-se em artérias menores, que por sua vez se dividem em artérias ainda menores, as arteríolas. Pensem, pessoal, as artérias como um grande rio. E aí esse grande rio, ele vai dando pequenos braços que vão ficando cada vez menores até chegar a uma localidade. À medida que as arteríolas entram em um tecido, lembram o que é um tecido? É uma organização de células, mais o material em seu entorno, né, organizando-as para que elas tenham uma função específica. Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso e tecido muscular são os 4 tipos básicos de tecidos. Então, as arteríolas entram num tecido e ramificam-se ainda mais, sendo bem menorzinhas ainda, originando uma miríade, uma vastidão de vasos sanguíneos minúsculos, chamados de capilares sanguíneos. Capilar por causa de fio de cabelo, é tão fininho quanto. As finas paredes dos capilares sanguíneos, que por sinal é uma das grandes características estruturais desse tipo de vaso sanguíneo, permitem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. Então, não só nos pulmões você tem trocas, né? A troca gasosa, a hematose. Em todos os tecidos vascularizados, o que ocorre? O sangue rico em oxigênio e nutrientes, entre aspas, entrega às células oxigênio e nutrientes. Por sua vez, as células entregam para o sangue os seus resíduos metabólicos, aqueles produtos das várias reações bioquímicas que não tem mais serventia para aquele tecido. Beleza? Grupos de capilares sanguíneos do interior do tecido vão se reunir, então, para formar pequenas veias, as vênulas. As veias, né, que originam-se da união de várias vênulas, são os vasos sanguíneos que transportam o sangue dos tecidos para o coração, pessoal. Então, notem aí, né, inversões. As artérias vão do coração para distribuir para o corpo. As veias vêm do corpo para entregar ao coração. Beleza? Essa ilustração é bem bacana porque você tem uma artéria aqui, né, de bom calibre, e ela vai, ó, dando ramos. Estes ramos ficam cada vez menores,
até que você consiga chegar à intimidade de um tecido. Essa é a distribuição arterial. Com exceção, que depois eu vou comentar com vocês, as artérias distribuem oxigênio e nutrientes, que são carregados via sangue. Olha aí um comparativo. Aqui a rede arterial, aqui a rede venosa, obviamente da cabeça e do pescoço. Notem aqui, pessoal, essa área aqui, que eu passo o cursor em cima, é uma área da artéria aorta que chamamos de arco da aorta. Ela se destaca porque ela origina um tronco braquiocefálico, que é o nome dessa artéria. Este tronco braquiocefálico, por sua vez, origina uma artéria carótida comum direita e uma artéria subclávia direita. Origina também uma artéria carótida comum esquerda. E origina mais aqui, lateral esquerda, uma artéria subclávia esquerda. O que nós definimos com essas artérias? As artérias subclávias, direita e esquerda, vão nutrir os membros superiores. E as artérias carótidas comuns, direita e esquerda, vão nutrir pescoço e cabeça. Então, o que temos? A grande artéria aorta, que vai emitir estes ramos, falados os nomes há pouco, que são menores, e à medida que o vaso sanguíneo vai se destinando para o seu alvo, as artérias vão ficando ainda mais finas, chegando a arteríolas e distribuindo oxigênio e nutrientes para os tecidos. Aqui, por sua vez, são veias. Artérias é do coração para os tecidos. As veias não, elas são bem pequenas, vão se unindo, formando veias cada vez maiores, 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 até chegar nessa. Veia cava superior. Então, aqui, o que nós vimos? A distribuição arterial para membros superiores, cabeça e pescoço. Aqui, ó, veia subclávia, as veias subclávias e as jugulares, as veias subclávias estão trazendo sangue pobre em oxigênio dos membros superiores. E as jugulares estão trazendo sangue pobre em oxigênio da cabeça e do pescoço, até formar a grande veia cava superior. Então, das costelas para baixo, do abdômen para baixo, vem a veia cava inferior, trazendo sangue pobre em oxigênio de todo o resto do corpo. Beleza, galera? Aqui é o misto de artérias e veias, compondo aí a vascularização. Meus amigos, vocês devem se perguntar, peraí, distribui por artérias, retorna por veias, mas entre esses dois tem algo? Tem, pessoal, porque a circulação sanguínea é fechada, tem os capilares sanguíneos entre os dois. Mostraremos mais à frente. Olha aí o esquema. Sistema arterial. Então, você tem uma artéria aorta, que é gigante, uma artéria de médio calibre, vai chegando nos tecidos, você tem uma arteríola, e então entra na rede capilar sanguínea. A artéria leva sangue do coração para o corpo. Depois dessa rede capilar sanguínea, os capilares se unem e formam vênulas. As vênulas se unem e formam veias. E o sangue retorna ao coração. Aqui, sistema venoso leva o sangue do corpo para o coração. É o retorno venoso. Tranquilo, galera? Essa rede vasta aqui de capilares sanguíneos vai ser o meio pelo qual liga a artéria com veia e outra, principalmente, área de troca, porque os capilares sanguíneos vão trocar, elementos com o meio intercelular que está aqui. As células entregam para o sangue resíduos metabólicos. O sangue entrega para as células oxigênio e nutrientes. Aí, meus amigos, é um terço distal do antebraço e mão. É a rede arterial. Nós sabemos fazer essa peça, Tranquilo. Você pega um segmento corporal, aqui no caso, injeta tinta polimerizável no interior da artéria, fecha a artéria e coloca esse segmento corporal no ácido clorídrico, talvez, e o ácido, 3, 4, 5 dias, vai
deteriorar todo o tecido e vai ficar o molde do plástico polimerizável, né? A tinta polimerizável, justamente no desenho das artérias. Olha a distribuição das artérias, então, que fascinante. Pessoal, assim como a parede do coração, a parede do vaso sanguíneo também tem uma organização estrutural. E, bom, pessoal, fui interrompido aqui, mas vamos tocar o barco. Bom, eu falava que, assim como a parede do coração, a parede de um vaso sanguíneo também tem disposição em camadas. No coração, se bem lembramos, nós temos do mais superficial para mais profundo o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. A parede do vaso sanguíneo também tem 3 camadas, que chamaremos de túnicas. Observamos. Um revestimento interno epitelial é chamado de túnica íntima. Uma camada média, que consiste em músculo liso e tecido conjuntivo elástico, é a túnica média. E um revestimento externo de tecido conjuntivo denomina-se túnica externa. Pessoal, então da mais interna para a mais externa temos, na estrutura da parede de um vaso sanguíneo, túnica íntima, túnica média e túnica externa. O que vai diferenciar, pessoal, das artérias para veias são algumas peculiaridades destas túnicas. Nós vamos já apresentar. Olha aí, nessa ilustração do professor Gerhard Tortora, Princípio de Anatomia e Fisiologia, o que nós percebemos aqui? Primeiro, essa área, a abertura do vaso sanguíneo, que a gente chama de lume, algumas bibliografias falam lumen, mas enfim, o diâmetro do vaso sanguíneo na veia é maior, na artéria, olha só, é menor. Por quê? Isso tem a ver com a parede do vaso sanguíneo. A parede da veia é mais fina. Notem, por exemplo, na túnica média. A musculatura lisa na túnica média da veia é assim, fina em relação à túnica média e a sua constituição de musculatura lisa na artéria. Olha como é que é mais robusta. Uma outra coisa é a questão das lâminas elásticas. Olha só, as artérias têm em suas paredes 2 lâminas elásticas, as veias nenhuma. Sempre comento com vocês, a estrutura se dá porque ela tem um propósito funcional. Então, as paredes da artéria, a parede da artéria, perdão, é mais espessa, é mais grossa. Por quê? Porque a artéria é submetida a uma ação direta do bombeamento cardíaco. Então, as artérias precisam ter uma parede muito forte e elástica para suportar a pressão arterial vinda do coração. Já as veias, que são vasos de retorno, né, o sangue, ou a pressão do sangue nas veias é menor. As veias, por exemplo, dispõem dessas estruturas aqui chamadas válvulas. As válvulas estão mais presentes em veias que precisam vencer a ação da gravidade. Membros superiores, membros inferiores. Então, o sangue passa pela válvula, que obviamente estará aberta, e quando o sangue passou, essas válvulas se fecham para evitar o refluxo. Numa afecção denominada varize, você tem uma parede de veia enfraquecida, o que torna insuficiente as válvulas. Pessoal, aqui um desenho, né, com escritas em inglês, né, também mostrando as mesmas situações, ó, túnica média com grande quantidade de musculatura lisa das artérias, né, e lâminas elásticas, enquanto a veia tem uma musculatura lisa mais fraca, não tem lâminas elásticas, a presença de válvulas aqui, que é interessante, e olha aqui, ó, este autor chama a atenção para o lume, né, a abertura, o calibre das veias, o lume das veias é maior do que o das artérias. Por quê? Porque a parede da artéria
é mais grossa, é mais espessa do que o da veia. E entre os dois, olha só, a rede capilar. Aí também ilustrações, né, mostrando as três túnicas, né, e o capilar sanguíneo, que é muito interessante, porque o capilar é constituído por uma só camada de células epiteliais. Opa, passou aqui. Né? E o capilar sanguíneo tem também a propriedade de ter aberturas muito generosas em suas paredes. Até porque isso vai ter um propósito funcional, que é o de quê? Troca. Lembram? O sangue troca com as células de um tecido. Né? O sangue oferece às células oxigênio e nutrientes. As células oferecem ao capilar sanguíneo os resíduos metabólicos. Aí o coração, esse desenho é conhecido, né? Nos outros slides que já trabalhamos com vocês. Então vamos relembrar aqui. No lado direito do coração só circula sangue pobre em oxigênio, que aparece em azul. No lado vermelho, né, o lado esquerdo, perdão, só transita sangue rico em oxigênio. E aí nós temos que falar das exceções. O tronco pulmonar, que é uma artéria, e que origina a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, transporta sangue pobre em oxigênio. Já as veias pulmonares, duas esquerdas e duas direitas, são exceções de veias que transportam sangue rico em oxigênio. Aqui o destaque é para as artérias coronárias, meus amigos. Doenças que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares. As artérias coronárias, uma esquerda e uma direita, notem que elas dão conta de abraçar toda a estrutura cardíaca. Por quê? São os primeiros ramos arteriais a se projetarem da artéria aorta. Então, sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e ó, já vem, né, um componente sanguíneo aí com oxigênio e nutrientes para ele, que trabalha a vida inteira sem parar, o miocárdio, o coração em geral. Então, se uma artéria coronária dessa entope aqui, por exemplo, uma grande área do coração deixa de receber sangue rico em oxigênio e nutrientes. Resultado, as células cardíacas morrerão, no que se configura um infarto do miocárdio. Pessoal, essa foi a abordagem da estrutura e função dos vasos sanguíneos. Dúvidas, questionamentos? Manda um e-mail, lucianoduarte.anatomia@gmail.com, ou então faça um comentário, né? Ou para aqueles que são meus estudantes, me procurem perdão, me procurem no portal acadêmico, conversem comigo via WhatsApp, vocês têm todos os canais para comunicação. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.